Número 1, galera, assistir show, festival, punk, hardcore, vai estar muvucado, vai estar apertado, principalmente quem quer assistir na frente. Falar pra algumas pessoas que às vezes não entendem isso. Vai ter bate-cabeça, cara, vai ter isso é a escola. Eu já fui em show, eu tava no Detal, teve show do Green Day, abri uma roda punk e o cara do lado super bravo porque eles estavam fazendo bate-cabeça do lado dele. E ele gritando pra galera assim, gente, não faz aqui não, vai pro lado, não sei o que. Cara, eu entendo ele, só que eu acho que ele tá no lugar errado. Se você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo. Se você acha que aquilo não rola pra você, pô, se afasta, vai pra um lugar mais confortável pra ti. Você tem que entender que aquilo faz parte de como a galera se diverte, como que é a nostalgia, como que é a dança, cara. E teve muito. Então eu vou começar falando sobre o público, andando por esses Estados Unidos e participando de shows do Brasil também e também na Europa. Em outro momento eu vou falar sobre shows que eu vou ainda lá. Nós já fomos um país onde o público era um dos mais glamourados, assim. E eu acho que hoje a gente perdeu um pouco esse posto. Eu escuto muita história dos argentinos, mas ainda nunca fui em um show lá. Posso falar agora porque eu fui em vários lugares e vi muitas diferenças. Então, por exemplo, eu fui em show do Blink-182 em Alabama, eu fui em show do MXPX com o The Ataris em Idaho e fui no Riot Fest. Todos eles são muito diferentes, inclusive no Brasil. Nós cantamos e gritamos muito quando a gente conhece. Porém, entretanto, todavia, nós não somos o público mais animado. E isso eu falo porque eu vi Chicago. Eu vi a galera pulando e fazendo crowd surfing, pulando em cima da galera, se atropelando, bate-cabeça, dança, roda, muito e o tempo todo. E aqui a gente é desestimulado a isso. Os seguranças, o espaço, sabe? O público às vezes não entende. E lá não. A galera sabe onde estava, parecia muito isso. Muita gente pulando, os seguranças estavam assim, pode vir, ele segurava, pegava. Então rolava um estímulo, rolava uma coisa bem agradável e para quem é do ramo vai gostar bastante. Eu já tô tiozinho, já fui em muita roda, já participei muito disso. Então eu tava no lado mais VIP, então eu tava mais de boa filmando, tentando pegar algumas cenas e ainda tô aprendendo, porque tô pegando jeito aí pra pegar todas as cenas possíveis, que eu sempre fui muito low profile, eu só curti o momento e agora tô tentando captar isso aí em vídeo ou foto, seja lá o que for. Foram 3 dias, os 3 dias foram muito cansativos se você pegar como um todo, porque começa às 11 da manhã e vai até quase meia-noite, porque o último show é 10 da noite. Diferente do Brasil, os shows de grandes eventos geralmente é 11 e meia-noite que começa. Rock in Rio, Detal. Acho que o Lollapalooza talvez é um pouco antes, né? Os outros eventos como o Wannabe também é um pouco antes. Lá também, 10 horas, começa a última banda e encerra próximo da meia-noite. Acho que nem bate meia-noite, não. Bandas que eu vou destacar, primeiro dia, Alkaline Trio e Blink-182, sem sombra de dúvidas. Que a galera talvez queria ver um pouco mais, foram as bandas que meio que fecharam ali o dia. E eu vou falar que o Alkaline Trio, o vocalista, né, que é o Matt Skiba, foi participante do Blink-182 quando o Tom saiu. Então eles fizeram um show assim, cadenciado, não foi nada de especial. Mas eu tô levando eles em consideração porque a galera tava querendo muito ver eles. E o show deles é bem legal. Eu vi eles de novo em Alabama e a mesma trilha, são bem cadenciados. Não tem nada que é algum especial, porém é um show muito legal pra quem gosta das músicas, porque eles tocam de fato o que você quer ouvir. Blink-182 já é memorável. Uma das bandas que fizeram minha infância, é nostalgia pra mim. Bom, eu tenho um histórico com o Blink-182, pra quem me conhece na minha vida pessoal sabe. Então é sempre especial pra mim ver o Blink-182. Eu não escuto tanto hoje em dia, mas vira uma nostalgia pra mim, né? E o show deles é muito divertido, é muito legal, embora ele seja muito igualzinho, porque eu fui nesse show em Chicago e 2 dias depois eu fui de novo em Alabama. Eles não trocaram músicas, trocaram só uma, de um set pro outro, tá? A abertura é muito engraçada. Eles fizeram meio que uma ideia de UFC, e aí tem uma introdução com o Tom, com o Mark. Eu acho que isso eu consigo colocar sem violar direitos autorais, aí acho que eu consigo colocar na íntegra. Watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live, loud, and really not that great, presenting the undisputed, grappiest punk rock band in
enthusiasts with a record of 5 wins and 2 losses. Come on! Holding a professional record of 69 wins, nice, and no losses. Out of the blue corner, holding a professional record of 13 wins and 1 no contest, the baddest man on the planet! It's time for Black 180! E eles estão tocando músicas, tocam na nossa nostalgia, a Início, Damn It, First Date. Só que eles colocaram 2 músicas novas aí nessa turnê desse ano, eles estão tocando todos os shows. Que são 2 músicas do Take Off Pants and Jackets, que é o Online Songs, e também Roller Coaster, que eles não tocavam há 15 anos, se eu não me engano. E isso deu um gás a mais ali, foi muito legal pra quem gosta, pra quem conhece. E com essas músicas adicionadas nessa turnê de 2025, o show ficou muito legal. O ambiente, né, a estrutura do palco ficou muito histórica, eles colocaram meio que umas paredes todas grafitadas, então o ambiente do show da turnê tá bem legal. Eles estão bem teatrais, assim, os shows são muito iguais de ponta a ponta, até as brincadeiras, as risadas, mudando pouca coisa, uma coisa ou outra ali. Existiu um momento muito épico no show do Blink-182, que foi, eles estão tocando uma música do Descendants, banda clássica de punk rock, que quem é na década de 90 vai saber, e que foi precursora de muitas outras bandas, inclusive do Blink-182, que se vocês notarem na principal guitarra do Tom, hoje da turnê, tem um adesivo do Descendants lá, né? Stephen Egerton, que é o guitarrista original do Descendants, esteve com o Blink-182. There's many punk rock bands that we grew up on, but there's one band that the 3 of us would like die for that put Blink together, and that was a band called The Descendants. Okay? Now we played their song for many years. Over the many years we played their song. Mark? Yeah, sorry, what? Shall you introduce? Please welcome to the stage, Stephen Egerton from The Descendants. Engraçado que o Sting também tocou a mesma música com os Hansons, ou seja, em um dia eles tocaram com o Blink e no outro dia tocaram com os Hansons. Por que com os Hansons? Não sei, mas ficou engraçado. Mas com o Blink foi muito legal, pô, um momento memorável e ficou marcado. Na década de 2000 teve um show que eles fizeram junto com o Green Day, que eles colocaram uma placa escrito FOP e queimava no final. Agora, nessa turnê de 2025, eles estão colocando o dedinho. Então, eles estão colocando o dedo do meio pegando fogo no final. E dá uma explosão muito legal que eles finalizam com Damn It. Então, é um show, cara, animal. Knuckle Puck. Eles tocaram o álbum inteiro, o Capacete, que foi um álbum, assim, sensacional de 2012, se eu não me engano. É uma banda de hardcore melódico. E esse álbum foi o mais famoso deles, né? E eu fiquei extremamente extasiado de ver o show deles, porque era muita roda punk, era muito crowdsurfing, então foi um show assim muito hardcore e músicas assim bem pesadas e melódicas que, pô, foi emocionante. Então eles colocaram estruturas no palco ali, lembrando as figuras do álbum, né, colocaram várias pecinhas. Foi um show mais intimista ali, né, porque foi um palco menor, o palco fica atrás, mas foi um dos shows assim que eu achei memorável. All Time Low também foi um show bem legal, é uma banda mais pop, né, então uma coisa mais popzinha ali pro emo. Então teve uma época em que eles foram extremamente coloridos e teve uma rejeição, uma brincadeira, uma zoeira, mas foi na época, porque na época dos coloridos lá isso aí bombou, porque eles lançaram isso de novo, né, então foi um show que tava todo mundo assim bem ansioso. Também não foi uma das bandas headliners, mas foi no palco de trás. Foi um show assim bem legal, bem animado, a galera pulava, cantava todas as músicas, é sempre muito bom, o áudio é sensacional, a produção sonora você consegue escutar com muita perfeição. Weezer não podia faltar, eu não sou um grande fã de Weezer,
mas eles tocaram um álbum Blue na íntegra, um álbum clássico do Weezer, e tava todo mundo empolgado pra ver esse show, tinha muita gente. Pra você assistir os shows lá, principalmente dos headliners, a metade do show pra frente, fica bem apertado. Eu estava numa área mais reservada, tava no Deluxe, então tava uma outra vibe. Pô, a introdução pra mim foi uma parte muito incrível ali do Weezer. My Name is Jonas, música clássica deles também, foi muito legal quando eles tocaram. Por mais que eles vão vir tocar aqui no Brasil, eu não acredito que eles vão tocar o álbum Blue na íntegra. Então isso foi só uma coisa do Riot Fest. E aí a gente parte pra uma outra banda que eu amo de coração, The Ataris. The Ataris é uma das bandas que também é muito nostálgica pra mim. E eles tocaram o álbum So Long a História na íntegra, que é o melhor álbum deles. Eu já tinha visto um show deles antes, mas eu nunca tinha visto eles tocarem um álbum todinho. Eu não sei nem explicar a emoção que é. O áudio é maravilhoso, como eu falei no vídeo anterior, é um ponto mais do que positivo do festival, porque como ele é para bandas alternativas, então eles são muito bem preparados para que o áudio das bandas saia perfeito. Então você escuta as guitarras, o baixo, a bateria, a voz do vocalista. Então escutar esse álbum, né, na sua íntegra foi memorável. O palco era o Rebel, que era o mais afastado de todos, ele ficava exclusivamente na lateral e sozinho. Ele ficava numa espécie de colina e a galera se juntava na colina para ficar deitado e assistir de um patamar mais alto. Só de boa, parte da árvore, dançando The Ataris, cara, é muito animal. Tava deitado, só que assim, não fiquei olhando o tempo todo, né? Pra assistir, eu tinha que ficar mais alto. Mas eu fiquei deitado, escutando a música de ponta a ponta ao vivo. E é emocionante para que quando você pega uma banda ou um artista que você gosta bastante, você ter esse momento, essa sensação. Coisa que não aconteceria aqui no Brasil, não tem como. E esse festival me proporcionou isso. E não poderia falar que depois do show deles teve os Hansons, só que os Hansons atrasaram horrores. Acho que teve mais de 1h30 de atraso, não sei porquê. E o John Stamos, que é o tio Joey do 3 é Demais, ele fez uma participação, ele apareceu lá na música Unbop, que é a música mais famosa deles. E outra pessoa que apareceu, que eu acabei de comentar há poucos minutos atrás, foi o próprio Steve Egerton, que é o guitarrista do Descendants. Eles tocaram pouquíssimas músicas, acho que eles tocaram 5 músicas. Foi muito rápido o show deles. E a gente teve essas 2 participações especiais. E foi legal, foi divertido. É legal que a gente mencione e a gente fale sobre essas coisas também. Fizeram essa versão da música Hope do Descendants, que ficou estranha, mas também ficou divertida, porque, pô, você vai lá, você aproveita, não seja um crítico chato, então vai lá e se divirta. E, pô, outra banda, mas vou falar rapidinho dela, foi Screeching Weasel. Vai ter um videozinho, eles tocaram no palco principal e eles tocaram o álbum My Brain Hurts na íntegra. Vou ser redundante com isso. Você participar de shows que os caras tocam os álbuns clássicos na íntegra é outra coisa, gente. Então fica esse destaque, vou mostrar um pouquinho, tem vídeos na internet e eu espero que vocês possam ter que passar por isso também, porque vale a pena. E não poderia faltar a menção do grande Bad Religion, uma das maiores bandas de punk rock que já passou por esse planeta. Eu vi ele 2 vezes em menos de 15 dias, porque eu tive a graça de poder assistir eles no Detal, substituindo o Sex Pistols, que infelizmente não esteve no festival, porque o guitarrista quebrou o pulso. Então, no festival teria Ramones e Sex Pistols, 2 maiores bandas de punk rock do planeta, mas houve essa falha. Eu não tenho o que falar, eu já fui uns 4 shows, 5 shows do Bad Religion, e é um dos melhores shows que tem de punk rock. É cru, limpo, o som não tem grandes efeitos, é simplesmente um punk rock para quem gosta de começo ao fim, de ponta a ponta, sem muito papo, e é só voz, garganta, guitarra, baixo, bateria e vambora. E o grande destaque vai porque eles tocaram o álbum Suffer na íntegra, tiveram esse momento épico, enquanto no Detal eles trocaram um pouquinho das músicas, tiveram algumas pequenas diferenças, e lá no Riot Fest eles tiveram muito tempo de palco e foi muito legal. Uma curiosidade que eu estava no Detal assistindo o show deles e eu estava perto dos equipamentos de som, aqueles lugares de engenharia de som ali, fica no meio da galera, e eu vi que tinha uma galera ali que era da equipe do Bad Religion, e as coisas estavam anotadas como Riot Fest nos equipamentos deles, enquanto estavam no Detal. Por quê? Porque eles estavam se preparando pro Riot Fest, e eles foram uma surpresa no Detal, só que os equipamentos estavam todos marcados para Chicago. Talvez o maior destaque do que eu estou falando das bandas, com certeza fica com o show do Idols, uma banda britânica de punk rock cru, não tem muita melodia, é simplesmente um punk cru mesmo, tem algumas coisinhas um pouco de eletrônico ali, mas mínimo, uma coisa mais alternativa, que eu não conhecia, passei a conhecer, mas acho que é o grande destaque do Riot Fest. A gente sempre escuta falar que alguns shows foram memoráveis. O show do Queen no Brasil, o Woodstock também foi um show memorável. Então eu acho que o Idols fez um show memorável no Riot Fest como um todo, porque foi um show muito forte, teve muitas falas do vocalista sobre os imigrantes,
sobre o Trump, sobre a situação global ali, sobre Chicago. Teve muita fala política que deixou a galera muito em êxtase, e as músicas pegavam de uma forma que mesmo que você não conheça a banda, você não tinha como não ficar assim na adrenalina e tipo querendo pular. Ele chamava a galera, é uma presença de palco sensacional de todos os integrantes, muito ávidos, ativos, cara, e eles te colocavam pra cima. No momento assim, muita gente no crowdsurfing, muita roda, e teve um momento incrível que eles chamaram Jack White do The White Stripes pra tocar uma música com eles, e também juntou uma roda punk muito legal. Essa parte acho que foi um ápice, assim. Por mais que o IDLES não seja um headliner do Riot Fest, ele tocou antes do Green Day, deixou a galera muito efervescida, e eu acho que vale a pena vocês tentarem procurar um pouco sobre a banda, pra quem não conhece, pra quem conhece, que busque ver eles de novo, porque o show deles é uma coisa assim que mexe com você. Não só curte o som, mas também te faz pensar. E por último, e não menos importante, o show do Green Day. Que eu também tive o prazer de ver eles 15 dias antes no Brasil, que eles estavam no Metal. Só que diferente do Blink-182, que são bandas da mesma época, o Green Day costuma mudar um pouco mais o seu show, ele deixa o seu show mais interativo, ele chama a gente pro palco, as interações são diferentes, eles trocam mais músicas do setlist, então eles tocaram minha música favorita, Going to Passalacqua. É uma música do primeiro álbum deles, bem antiga, não costumam tocar ela com frequência e não tocaram no Brasil. Então eles trocam bastante música, mas também seguem um rito ali de tocar as principais da turnê, porque eu sei que tem toda uma preparação para turnê, para jogo de luzes, né, jogo de efeitos especiais. Então eles começam o show com o coração do American Idiot no topo e depois eles arrancam fora, né, depois que trocam as músicas. E eles separam um tempo da turnê para colocar 2 ou 3 músicas do CD novo que eles estão lançando, que ainda não me entusiasmei, mas que tinha muita gente ali que já estava sabendo letra, já estava sabendo tudo. Mas o que eu achei engraçado foi que minha música preferida, parece que só eu cantei. Ali em Chicago, eu vi que a galera não conhecia muito. Todo mundo pulou e gritou muito mais nas músicas do American Idiot do que nas músicas mais antigas. Mais as músicas do Duke, né? O CD talvez um dos mais famosos depois do American Idiot. Também teve muita gente pulando. América com Basket Case, tocou She, então também pegou a galera. E é um dos melhores shows de rock da atualidade. Ponto. Eu acho que Green Day, Metallica, U2 são shows assim que faz você sair revigorado, porque são os maiores shows de rock que tem. U2 faz muito tempo que não lança uma turnê, não faz nada, mas eu tenho muita recordação do show que eu fui do U2, que é um negócio que mexe muito com você, é muito grandioso. Show do Metallica, dá pra usar a mesma expressão, é muito grandioso. E o do Green Day também passa essa sensação, é um show muito grandioso. A produção, como ele interage com a galera, o Billy Joel, por mais que ele fale algumas coisas muito repetitivas pra galera falar ele faz muito isso, mas ele também faz muita jogada com a cidade, ele fica brincando com aquilo, assim como ele fez no Brasil, no Metal, ele falou do Brasil, ele sabia que era dia da independência, foi 7 de setembro, então ele falou sobre o 7 de setembro, então vira uma coisa um pouco mais única daquele momento, que só você participou. A pessoa que ele chamou pra cantar Know Your Enemy no palco, que foi uma criança, ela estava perdida. A mãe dela estava procurando essa criança e não sabia onde ela estava, e quando a mãe dela percebeu, o filho dela estava no palco. E o show deles emociona, é grandioso, o som é maravilhoso. Quem é da época vai cantar as músicas de ponta a ponta, talvez não as mais novas, mas é pra mim hoje um dos maiores shows de rock que estão na atualidade que acontece. Eu mostrei pra vocês que a entrada do festival é na avenida principal, que ela fica fechada. A saída é pelo mesmo lugar. É só naquele lugar. Então você vai sair com todo mundo junto. E aí entra a parte mais horrível do festival. Voltar pra casa. Número 1, porque você já tá morto, cansado, com sono, com fome, ferrado, o pé todo ferrado. Se você voltar pra casa e pegar um metrô, vai estar lotado, você vai esperar algumas vezes o metrô passar e você vai super desconfortável, dependendo da estação que você vai parar. Se você for tentar pegar Uber, se você for tentar pegar no ponto de encontro, você vai demorar pra pegar um. E se você for tentar ir pra mais longe do ponto de encontro pra tentar pegar um Uber numa outra avenida, você vai andar muito e ainda o Uber vai demorar muito. Então, isso não é um problema só do Riot Fest. Poxa, todos os outros festivais foi complicado, porque eles fecham a principal avenida e eu não sei dizer se isso acaba sendo bom. O Wannabe Tour, que foi no Brasil,
eles não fecham as avenidas ali. Eu saía de boa, pegava o carro no estacionamento próximo, eu percebia que os Ubers passavam também tranquilamente, e eu não tive problemas para sair ali do estádio do Palmeiras ali, a sair do Wannabe Tour. Se você tiver num dia tranquilo e pegar aquela fila, meu, beleza. Só que você já tá saindo do show muito cansado. Estaria sendo hipócrita se eu falasse alguma coisa aqui que seria uma solução. Mas eu percebo que ainda tá faltando criar algum método da galera ir pra casa de uma forma um pouco mais confortável ou menos dolorida. Os 3 dias eu voltei de Uber, tentei pegar o metrô, mas vi muita gente, falei, não vou nem arriscar. E ao invés de pegar no ponto do Uber, todas as vezes eu andei 2, 3 quadras pra fora do festival e pedi um Uber. Caraca, gente, um gambá. Puta que pariu. Você tá louco. Eu vou embora. Eu tava encostado nessa madeira aqui esperando o Uber e o cara ainda falou, ó, cuidado, tem um gambá aí. One time, a white guy with his girlfriend, and then the guy says, "Do you have a radio?" Oh my god, like this? Yeah, But this is a young guy or yeah, young guy. what is your reaction on this situation? Like this is the thing. If you are dealing smartly, Okay. they come down. So I said very politely, yes, I do have a radio. What kind of did you? Só que o Uber às vezes levava 40 minutos, cancelava, tava cheio, eu entendia que a região tava muito lotada. O que eu gostei muito do festival, do som, eu acho que é a coisa que eu mais posso colocar no top 1, assim. Você escutava todas as bandas de todos os palcos com muita perfeição, e isso é raro num festival. Pra quem já foi em festival, sabe do que eu tô falando. O Wannabe Tour é nota 0, é muito ruim de escutar as bandas que tocam ali no Allianz Parque em São Paulo. Eu não sei o que eles fazem. Meu, você só escuta a galera gritando. Eu achei, assim, bem péssimo. E no Riot Fest é o top 1. É um som, assim, que preenche e te emociona porque você escuta muito bem. O espaço é muito grande, você consegue andar, você consegue transitar. Eu vi algumas brigas. Brigas sempre vão ter nesses festivais, assim, já vi em todos. E sempre é o mesmo motivo. Bebida. É galera que torta o caneco e passa do limite. Os 3 dias eu vi uma briga em cada. Não era uma coisa generalizada, era uma coisa pontual. Os seguranças, a galera do suporte, eu achei muito mais amigável. Pessoas que queriam que você se divertisse. Eu senti isso deles. Diferente no festival assim no Brasil, que eu percebo que os seguranças é tipo assim, mano, para de fazer isso. Eles querem meio que se impor. E lá não. Lá o pessoal da segurança, eu senti eles muito mais próximos, querendo que você se divertisse e estando ali pra te ajudar. Eles entendiam o processo, né? Que te deixa meio à vontade de onde você tá. Os palcos estavam completamente perfeitos nas posições que estavam e as esperas de uma banda para outra e pontualidade incríveis, maravilhoso, não tem o que falar. Comida, cara, mas acho que isso vai ser em todos e nenhum vai tomar alguma nota melhor do que a outra. Mas eu tava numa posição mais de luxo lá, que é o Deluxe, então eu ganhava uns snacks de graça, então eu comprei algumas coisas pra mostrar, pra gravar, mas eu podia ter ficado lá só com a comida mesmo que eu tinha pego, então valia muito a pena também e bebia assim pra caramba à vontade porque eu era open bar no meu ingresso. Os outros ingressos você tinha que consumir, você tinha que pagar. Agora falando que é ruim, pontos de água eu achei ruim, achei eles todos lotados pra quem queria encher o squeeze. A saída do festival eu achei péssima, foi muito ruim pra chegar em casa, demorava muito e você já tá muito exausto. As áreas VIPs dos palcos também foi muito boa, mas isso também entra num patamar para quem tava com o ingresso mais caro, né? Mas de resto foi um dos melhores festivais que eu já fui. Gostou? Curte, compartilha, bota o sininho, ajuda o canal. Vocês estão vendo, ó, não tem estúdio ainda, tô improvisando, mas eu queria sempre estar falando isso com vocês e mostrando sobre viagens, sobre eventos e dando dicas e quem sabe a gente participando disso aí junto.